Do meu e-mail então, eu peguei as mentiras dela em vídeo e a expulsei da minha vida. Agora, nossos pais estão nos forçando a agir como melhores amigas, como se nada tivesse acontecido. Meus pais nunca deixaram eu e minha irmã mais velha fazermos qualquer lição de casa. Minha irmã mais velha, Leia, era apenas 8 meses mais velha do que eu. Ela era carismática, o tipo de garota que fazia um grupo inteiro de pessoas rir com facilidade, aquela por quem quase todos os garotos se apaixonavam instantaneamente. Enquanto isso, eu era mais do tipo moleca. Sempre me interessei por carros e adorava poder fazer as coisas por conta própria. Mas quando começamos a entrar na puberdade, foi como se uma chave tivesse virado. Veja, aos olhos deles, casar e ter filhos era o único propósito de uma mulher na Terra. Qualquer coisa fora disso era nojenta e extremamente imoral. Nem sequer era uma questão religiosa, eles simplesmente eram completamente loucos. No começo parecia que as regras só se aplicavam a mim. Sempre que eu tentava praticar meus hobbies, como jogar futebol ou brincar com meus caminhões, meus pais me agrediam porque eu não estava agindo como uma mulher. E Leia sempre me consolava e dizia que me amava do jeito que eu era, não importava o quê. Mas então as regras começaram a afetá-la também. Além de ser carismática, ela também era uma grande nerd, adorava ler e passava o tempo livre adiantando os deveres de casa. Um dia, ela estava na cozinha fazendo matemática quando meus pais surtaram completamente. Seu único trabalho é limpar e ser bonita, disseram. Em seguida, confiscaram a calculadora dela, e ela correu para o nosso quarto chorando. Antes disso, éramos livres para comer o que quiséssemos. Às vezes eu comia até meu estômago ficar tão cheio que eu sentia vontade de vomitar. Mas no dia seguinte, no café da manhã, recebemos um quarto da porção habitual, e era uma barra projetada para perda de peso. Eu juro que pensei que eles estavam nos pregando uma peça, mas foi quando meu pai disse: "Você está se tornando uma mulher agora, então precisa agir como tal." Nos dias seguintes, mamãe começou a nos presentear com perfumes caros da YSL e outros produtos de maquiagem de marca. Ela passava horas todos os dias nos ensinando a fazer o delineado perfeito e a aplicar a base corretamente, e até disse que, se não parecêssemos ter pelo menos 16 anos quando terminássemos de nos arrumar para a escola, então não poderíamos ir. Para a maioria das crianças, não ir à escola provavelmente pareceria um sonho, mas para nós era a única fuga. "Mamãe, por que estamos fazendo isso?" Leia perguntou com a voz trêmula. "Querida, em apenas alguns anos, todos os homens bons terão desaparecido, e se você não conseguir um logo vai morrer sozinha. Você não quer isso, quer?" Respondeu ela. Leia havia feito a pergunta, mas eu sabia que aquilo era uma ameaça para nós duas. A partir daí, eu e Leia colocamos toda a nossa energia em parecer mais velhas. Não tínhamos nem tempo de fazer a lição ou estudar, por causa do quanto a manutenção da aparência exigia. Quando completamos 13 anos, podíamos facilmente passar por 17. Todo garoto da nossa série queria ou a mim ou a Leia, e recebíamos dezenas de solicitações no Snapchat todos os dias. Sabíamos que era meio estranho, mas não nos importávamos porque quando contávamos tudo isso para nossa mãe, ela nos tratava 100 vezes melhor. Sem gritos, sem dor, apenas uma família feliz indo para Disneylândia ou para praias lindas. Acho que com o tempo acabamos nos convencendo de que tínhamos pais super legais, que estavam nos ajudando a ser as garotas mais populares da escola, que nos deixavam faltar com a lição de casa e não se importavam se nossas notas estavam ruins. Honestamente, as coisas estavam bem doces por um tempo, até que um dia Leia começou a me odiar. Estávamos no meio do que sempre fazíamos, avaliando as fotos de biquíni uma da outra no Instagram e deletando as que não gostávamos. Eu mostrei para Leia um perdedor da escola que estava curtindo todos os meus posts e stories em destaque. Mas em vez de rir como sempre, Leia ficou completamente em silêncio. Eu a sacudi, achando que estava brincando. "Me deixe em paz", ela gritou, antes de trocar nossos celulares de forma agressiva e bater a porta. Eu não sabia na época, mas aquilo foi o começo de Leia me deserdar como irmã e começar a me ver como competição. Todas as manhãs antes da escola, Leia olhava para minha roupa, revirava os olhos e então colocava algo um pouco mais revelador. E todas as noites no jantar, ela se gabava de quantos quilos havia perdido. Aos poucos, meus pais começaram a tratá-la melhor. Foi sutil no começo. No aniversário de 14 anos dela, ela ganhou um enorme colar de diamantes e no meu me deram uma simples pulseira. Mas nem isso era suficiente para Leia. Ela precisava me eliminar como oponente. Comecei a sentir um pressentimento horrível sempre que ela estava por perto, como se minha intuição estivesse me alertando de que ela faria algo realmente ruim. Então, instalei uma armadilha no meu quarto, com um fio preso a um sino, para que se ela tentasse entrar, me acordasse. E não demorou nem uma semana. Eu estava dormindo profundamente às 3 da manhã, quando ouvi o alarme tocar. Quando olhei, o recipiente com ácido corrosivo que ela havia pego na aula de química foi derramado no chão e nos móveis, atingindo também as mãos e o rosto dela. Ela gritou de dor e nossos pais correram para o meu quarto para levar minha irmã ao hospital.
Eu tinha uma certa esperança de que tudo aquilo fizesse meus pais perceberem o quão insanos haviam se tornado, e que pudéssemos voltar ao normal. Mas eu estava errada porque, em vez disso, eles começaram a me tratar melhor do que tratavam a Leia, muito melhor, e isso a deixou tão ressentida comigo que ela quis arruinar minha vida de vez. Na manhã seguinte acordei e o quarto ainda cheirava a produtos químicos. Passei 2 horas esfregando o chão onde a substância havia derramado. Meus pais nem sequer se ofereceram para ajudar. Eles só ficavam repetindo como Leia era uma decepção, e como eu era a filha exemplar agora. Aquilo me fazia sentir um nojo por dentro. Quando Leia voltou do hospital 3 dias depois, suas mãos estavam enfaixadas e ela tinha um curativo pequeno na bochecha. O médico disse que ela teve sorte por não ter sido pior. Nossos pais mal a reconheceram. Só disseram para ela ir para o quarto e pensar no que tinha feito. Tentei falar com ela naquela noite, mas ela nem olhou para mim. A escola ficou estranha depois disso. As pessoas perguntavam o que tinha acontecido com o rosto da Leia. Ela dizia para todos que teve um acidente na cozinha. Eu não a corrigi. O que eu deveria dizer? Minha irmã tentou entrar no meu quarto com produtos químicos corrosivos enquanto eu dormia. Ninguém acreditaria nisso. As semanas seguintes foram extremamente tensas em casa. Minha mãe começou a me levar para fazer compras sozinha, comprando roupas caras, enquanto Leia ficava em casa. Meu pai realmente conversava comigo no jantar, em vez de apenas criticar tudo o que eu fazia. Isso deveria ter me feito sentir bem, mas só parecia errado. Um dia, depois da escola, encontrei toda a minha maquiagem destruída no chão do banheiro. Meu vestido favorito estava rasgado em pedaços. Eu sabia que tinha sido a Leia, mas quando contei aos meus pais, eles surtaram. Tiraram o celular dela e a colocaram de castigo por 1 mês. Eu quase senti pena dela, quase. Naquela noite, ouvi choros vindos do quarto da Leia. Bati na porta dela, mas ela me mandou embora. Mesmo assim, entrei. Ela estava sentada na cama, com o rosto todo vermelho e inchado. "O que você quer?" ela perguntou, enxugando os olhos. Me aproximei e sentei na beirada da cama. Eu não pedi para eles te punirem. Tanto faz, ela disse. Você está adorando isso. Agora você é a favorita deles. Tentei explicar que eu não queria ser a favorita, que só queria que tudo voltasse ao normal. Ela riu na minha cara e mandou eu sair. Saí me sentindo pior do que antes. Na manhã seguinte, encontrei um bilhete debaixo da porta do meu quarto. Dizia apenas, fique de olho. Amassei e joguei fora. Achei que Leia só estava sendo dramática. Mas como eu estava errada. 2 dias depois, abri meu armário na escola e encontrei centenas de capturas de tela impressas das minhas mensagens privadas com um garoto Tyler, com quem eu estava trocando mensagens. As mensagens nem eram tão ruins, apenas conversas normais, meio flertando, mas vê-las todas impressas e coladas no meu armário me fez querer morrer. Arranquei tudo antes que alguém visse. Quando cheguei em casa, confrontei Leia. Ela apenas sorriu e disse, isso é só o começo. Eu deveria ter contado aos meus pais, mas sabia que eles só iriam puni-la mais, e isso tornaria tudo ainda pior. Então fiquei quieta e comecei a ser mais cuidadosa. Mudei todas as minhas senhas e comecei a carregar o celular comigo o tempo todo. Por alguns dias, nada aconteceu. Comecei a pensar que talvez Leia tivesse desistido. Mas então, uma manhã, acordei e descobri que meu cabelo tinha sido cortado enquanto eu dormia. Não todo, apenas em pedaços aqui e ali, o que me deixou com uma aparência ridícula. Gritei tão alto que meu pai correu até meu quarto. Quando meus pais viram o que havia acontecido, perderam completamente o controle. Minha mãe chorava dizendo que eu estava arruinada, e meu pai gritava com a Leia, que insistia que não tinha sido ela. Mas quem mais poderia ter sido? Tive que usar um boné na escola por semanas enquanto o cabelo crescia de novo. Depois disso, meus pais colocaram Leia no quarto de hóspedes no andar de baixo. Disseram que não podiam mais confiar nela. Eu me sentia péssima, mas também tinha medo do que ela poderia fazer a seguir. Comecei a trancar a porta do meu quarto à noite e a empurrar a cômoda contra ela. Guardava um taco de beisebol debaixo da cama. Sei que parece extremo, mas você não sabe como é viver com alguém que te odeia tanto assim. O mais estranho era que na escola, Leia agia como se tudo estivesse normal. Ainda andava com as amigas, ainda flertava com os garotos, ainda era convidada para todas as festas, mas me ignorava completamente como se eu não existisse. Um dia, na aula de matemática, fui chamada à diretoria. Quando cheguei lá, o diretor, Sr. Jacobson, parecia visivelmente desconfortável. Ele me mostrou várias fotos inapropriadas que tinham sido enviadas do meu e-mail da escola para, metade dos professores. Fiquei horrorizada. Disse que não tinha sido eu, que alguém devia ter invadido minha conta, mas dava para ver que ele não acreditava em mim. Fui suspensa por 3 dias. Meus pais ficaram furiosos. Também não acreditaram em mim, mesmo considerando o comportamento recente da Leia. Durante todo o tempo em que fiquei em casa, Leia me lançava sorrisos maliciosos quando ninguém estava olhando. Eu sabia que era ela, mas não tinha como provar. Quando voltei à escola, todos estavam cochichando sobre mim.
Aparentemente, Leia andou dizendo por aí que fui suspensa por enviar fotos indecentes aos professores. Minha reputação estava completamente destruída. Meus amigos começaram a me evitar. Eu estava almoçando sozinha quando uma garota chamada Madison se sentou ao meu lado. Eu não a conhecia muito bem. Ela era meio quieta na dela, mas disse que não acreditava nos boatos. Contou que Leia tinha feito algo parecido com ela no ano passado. Leia é boa em fazer os outros parecerem ruins, Madison disse. Ela fez isso comigo quando fui sorteada com o Jeremy para um projeto de ciências. Ela gostava dele, então espalhou boatos de que eu estava o perseguindo. Foi a primeira vez que percebi que Leia talvez estivesse fazendo esse tipo de coisa há um bom tempo. Eu só não tinha notado porque não era comigo. Comecei a passar mais tempo com Madison. Era bom ter alguém que acreditava em mim. Almoçávamos juntas e às vezes estudávamos na biblioteca depois da escola. Mas eu não podia levá-la para casa. Meus pais ainda estavam obcecados com a ideia de que eu e Leia fossemos damas apropriadas, jovens capazes de atrair bons maridos. Eles jamais aprovariam a Madison, com seu cabelo curto e roupas largas. As coisas ficaram quietas por algumas semanas. Quietas demais. Eu ficava esperando o próximo movimento da Leia, mas nada acontecia. Então, numa sexta-feira, cheguei em casa e encontrei meus pais me esperando na sala de estar. Eles estavam com uma expressão séria. Sente-se, meu pai disse. Precisamos conversar. Minha mãe segurava meu laptop. Meu estômago afundou. Eu sabia que o que estava por vir não era bom. Encontramos coisas perturbadoras no seu computador, ela disse com a voz trêmula. Mensagens para homens mais velhos combinando encontros. Meu coração começou a disparar. O quê? Não. Eu nunca fiz isso. Meu pai me mostrou as mensagens. Pareciam ter sido enviadas das minhas contas, mas eu nunca escrevi aquilo. Um cara creepe, de uns 40 anos, estava combinando de me encontrar no shopping no dia seguinte. Não fui eu, disse, começando a chorar. Foi a Leia. Ela está tentando me incriminar. Mas eles não acreditaram. Por que acreditariam? As mensagens saíram das minhas contas, do meu computador. Leia tinha me armado perfeitamente. Eles tiraram meu celular, meu laptop, tudo. Disseram que eu estava de castigo por tempo indeterminado. Chegaram até a falar em me mandar para algum tipo de acampamento terapêutico para adolescentes problemáticas. Eu estava no meu quarto chorando quando Leia entrou. Ela não disse nada. Apenas ficou lá parada, sorrindo. Por que você está fazendo isso? Perguntei. Ela deu de ombros. Porque eu posso. Porque você tomou o meu lugar. E agora eu estou tirando tudo de você. Foi quando percebi que isso não ia parar. Leia não estava apenas com raiva ou com ciúmes. Ela queria me destruir completamente. E se eu não fizesse algo logo, ela poderia realmente conseguir. Passei aquela noite acordada, encarando o teto, tentando descobrir o que fazer. O taco de beisebol debaixo da cama já não parecia proteção suficiente. Cada rangido no corredor me fazia estremecer, imaginando se Leia estava planejando algo novo. Isso não era apenas sobre ciúmes ou necessidade de atenção. Ela estava sistematicamente tentando arruinar minha vida, e meus pais estavam caindo direitinho. O pior era como tudo parecia calculado, como se ela estivesse planejando isso há meses, esperando o momento certo para atacar. Na manhã seguinte, no café da manhã, meus pais nem olharam para mim. Continuavam falando sobre como estavam decepcionados e que me criaram melhor do que isso. Minha mãe suspirava dramaticamente enquanto mexia o café, e meu pai se escondia atrás do jornal, baixando ocasionalmente só para me lançar um olhar reprovador. Leia estava sentada do outro lado da mesa, comendo sua estúpida barra de café da manhã para perda de peso, com aquele sorriso convencido. A maneira como ela delicadamente quebrava cada pedacinho e saboreava, enquanto me observava me contorcer, fazia meu sangue ferver. Eu queria gritar. Depois que meus pais saíram para o trabalho, encurralei Leia na cozinha. A luz da manhã entrava pelas janelas, iluminando as partículas de poeira flutuando entre nós, com uma tensão no ar. Disse a ela que sabia o que ela estava fazendo e exigi que contasse a verdade para nossos pais. Ela apenas riu na minha cara, uma risada fria e vazia que ecoou nos azulejos da cozinha, e disse que ninguém acreditaria em mim mesmo. Então, acidentalmente, derramou suco de laranja na minha camisa branca antes de sair pela porta, com a mochila balançando despreocupadamente enquanto praticamente pulava de alegria. Troquei de camisa e fui para a escola sozinha, tentando bolar um plano. O ar primaveril parecia alegre demais para o meu humor, os passarinhos cantando de forma quase zombeteira das árvores ao longo da rua. Eu não podia mais continuar apenas reagindo ao que Leia fazia. Precisava me antecipar, prever o próximo movimento dela antes que ela o fizesse. Meus pensamentos corriam por cenários possíveis, cada um mais desesperador que o outro. No almoço encontrei Madison na nossa mesa habitual perto das janelas e contei tudo, sobre as mensagens falsas, sobre meus pais surtando, tudo. A cafeteria zumbia com o barulho normal de adolescentes conversando ao nosso redor, um contraste gritante com a conspiração que eu estava descrevendo. Madison ouviu sem me interromper, a testa franzida de preocupação, o que eu realmente apreciei.
Ela empurrou seus tater-tots intocados em minha direção, num gesto silencioso de solidariedade. Você precisa de provas, ela disse finalmente, colocando uma mecha do cabelo escuro atrás da orelha, algo que eles não possam ignorar. Algo concreto que mostre que é a Leia e não você. Ela estava certa. Mas como eu conseguiria provas? Leia era cuidadosa demais. Sempre se certificava de apagar os rastros, de fazer parecer que eu era problemática. Ela estava jogando xadrez enquanto eu ainda tentava entender o jogo de damas. Madison sugeriu que eu começasse a manter um registro de tudo que Leia fazia, horários, datas, detalhes. Ela também achava que eu deveria tentar pegar Leia em flagrante de alguma forma, talvez montar uma armadilha como fiz com o fio e o sino, mas dessa vez algo que a expusesse, não apenas a impedisse. Seus olhos se iluminaram enquanto ela elaborava ideias, e pela primeira vez em dias, senti um vislumbre de esperança. Depois da escola, fui direto para meu quarto e abri um documento no meu tablet antigo, aquele com a tela trincada, que meus pais tinham esquecido que existia. Era difícil digitar, mas eu tinha medo de usar qualquer outra coisa. Escrevi tudo o que Leia tinha feito até agora, desde o incidente com o ácido até as mensagens falsas. Incluí todos os detalhes que conseguia lembrar, a redação exata das mensagens, o horário dos acontecimentos, as reações de todos os envolvidos. Foi bom colocar tudo para fora, como se eu estivesse recuperando um pouco do controle. No dia seguinte, sábado, meus pais me obrigaram a ficar em casa enquanto levavam Leia para fazer compras. Aparentemente, ela merecia um agrado por aguentar meu comportamento. Observei da janela do meu quarto enquanto eles saíam da garagem, com Leia sentada toda convencida no banco da frente, o meu lugar de costume. Aproveitei o tempo sozinha para vasculhar o quarto da Leia em busca de qualquer evidência. O quarto dela era irritantemente perfeito, a cama feita com cantos militares, os livros organizados por cor na estante e nem um grão de poeira. Parecia uma vitrine projetada para impressionar nossos pais. Me senti estranha mexendo nas coisas dela, mas estava desesperada. Revirei debaixo do colchão, nas gavetas, atrás dos posteres, nada. Então notei a lixeira. Dentro dela havia um pedaço de papel amassado com minha senha de e-mail escrita. Meu coração disparou quando o alisei cuidadosamente. Guardei como evidência, enfiando no bolso como se fosse feito de ouro. Quando chegaram em casa, sacolas de compras farfalhando enquanto entravam pela porta, tentei mostrar o papel aos meus pais. Eles só ficaram bravos por eu ter entrado no quarto da Leia. O rosto do meu pai ficou daquele tom de vermelho específico que sempre ficava quando ele tentava não gritar na frente das filhas. Ele disse que eu estava obcecada e que precisava assumir responsabilidade pelos meus atos em vez de culpar minha irmã. Eu queria gritar. Naquela noite, ouvi Leia ao telefone com alguém, rindo de como nossos pais eram ingênuos. Encostei o ouvido na parede que separava nossos quartos para tentar ouvir tudo. Gravei uma parte no tablet, mas quando reproduzi, não dava para entender o que ela dizia. O áudio estava abafado e distorcido, captando mais a minha respiração nervosa do que as palavras dela, mais um beco sem saída. O domingo foi ainda pior. Meus pais me obrigaram a sentar à mesa da cozinha e escrever uma carta de desculpas para os professores a quem eu supostamente enviei e-mails inapropriados. A folha em branco me encarava de forma acusadora enquanto eu tentava explicar mais uma vez que não tinha sido eu. Mas eles não escutavam. Minha mãe ficava andando de um lado para o outro atrás de mim, seus chinelos arrastando no piso de linóleo, dizendo coisas como nós te criamos melhor do que isso, e o que aconteceu com a nossa doce garotinha? Eu só fiquei lá, escrevendo um pedido de desculpas falso por algo que não fiz, me sentindo mais sozinha do que nunca. Cada palavra parecia uma traição a mim mesma. Na manhã de segunda, acordei e encontrei minha mochila encharcada. Todos os meus cadernos estavam arruinados, páginas grudadas umas nas outras, tinta escorrendo em borrões ilegíveis. Quando confrontei Leia, ela apenas deu de ombros e disse: talvez você devesse tomar mais cuidado com onde deixa suas coisas. O ar de inocência dela era tão convincente que até eu quase acreditei por um segundo. Meus pais mandaram eu parar de acusar minha irmã de tudo e ser mais responsável com meus pertences. Peguei folhas emprestadas com Madison na escola e tentei reconstruir minhas anotações o melhor que pude, apertando os olhos para decifrar os borrões. Durante o almoço, Madison me apresentou ao seu amigo Eric, que aparentemente era um gênio da computação. Ele era magro, com cabelo eternamente bagunçado e óculos que viviam escorregando no nariz. Eu estava cética no começo, mas Madison insistiu que ele poderia ajudar. O jeito como ela olhava para ele quando achava que ninguém estava vendo me fez pensar se havia algo além de amizade ali. Eric explicou que se Leia estava invadindo minhas contas, poderia haver uma maneira de provar que não era eu enviando aquelas mensagens. Falou sobre endereços de IP e horários de login, usando termos que eu mal entendia. Ele pediu meu laptop, mas tive que dizer que meus pais o tinham confiscado. Ele franziu a testa e disse que precisaria pensar em outra abordagem, seus dedos tamborilando pensativamente na mesa da cafeteria. Depois da escola, encontrei um sapo morto no meu armário.
simplesmente sentado ali, em cima dos meus livros com olhos sem vida me encarando. Meu estômago revirou na hora e tive que me controlar para não vomitar. Sabia imediatamente que tinha sido Leia, mas não havia como provar. Enrolei o sapo em toalhas de papel do banheiro e o joguei fora antes que alguém visse, lavando as mãos até ficarem em carne viva. Quando cheguei em casa, Leia já estava lá, ajudando minha mãe a preparar o jantar como a filha perfeita. Estava em pé no balcão, cortando legumes com a precisão de um cirurgião, assentindo atentamente enquanto minha mãe falava sobre o trabalho. Ela me deu aquele sorriso inocente que fez minha pele arrepiar. Fui direto para o meu quarto e adicionei o incidente do sapo à minha lista crescente, a mão tremendo levemente enquanto eu digitava. No dia seguinte, Eric me encontrou antes da primeira aula. Os olhos brilhavam de empolgação quando disse que teve uma ideia. Se eu conseguisse acesso ao computador da família em casa, ele poderia instalar um programa que registraria tudo o que acontecesse nele. Dessa forma, se Leia tentasse mexer nas minhas contas de novo, teríamos provas. Ele explicou tudo num sussurro apressado enquanto os alunos passavam por nós no corredor. O problema era acessar o computador. Meus pais estavam me vigiando como águias, como se eu fosse uma delinquente que não podia ser confiada. Eles até começaram a verificar meu tablet de vez em quando, embora ainda não tivessem encontrado meu documento secreto. Mas então tive sorte. Naquela noite anunciaram que iriam visitar minha tia Glória no sábado e ficariam fora o dia inteiro. Disseram que Leia ficaria encarregada da casa, o que a fez se empinar como se tivesse sido coroada rainha. Assim que eles saíram na manhã de sábado, o carro mal tinha deixado a garagem. Leia convidou um monte de amigas para virem. Elas tomaram conta da sala, tocando música e fazendo maquiagem umas nas outras. A casa se encheu com o cheiro de esmalte e o som de risadinhas agudas. Fiquei no meu quarto até ter certeza de que estavam distraídas, então me esgueirei para o escritório do meu pai, onde ficava o computador. O cômodo estava quieto e escuro, as persianas filtrando a luz do sol da manhã. Segui as instruções de Eric, baixando o programa e configurando para rodar em segundo plano. Meu coração batia tão alto que tive certeza de que alguém ouviria. O programa registraria todas as teclas digitadas e capturaria capturas de tela a cada poucos minutos. Se Leia tentasse usar o computador para mexer nas minhas contas de novo, nós saberíamos. Me senti como uma espiã em um daqueles filmes equipamento de vigilância em território inimigo. Justo quando estava terminando, ouvi passos no corredor. O assoalho que sempre rangia entregou alguém. Fechei tudo rapidamente e fingi que estava procurando um livro na estante do meu pai. Leia entrou com sua amiga Ashley, ambas me lançando olhares desconfiados. Os olhos pesadamente maquiados de Ashley se estreitaram ao ver a cena. "O que você está fazendo aqui?" Leia perguntou, a voz afiada de suspeita. Peguei um livro aleatório da estante e disse que só estava procurando algo para ler. Tentei manter a voz casual, embora meu coração estivesse disparado. Leia não parecia convencida, mas apenas revirou os olhos e me mandou sair do caminho da festa dela. Voltei para o meu quarto com o coração batendo forte, mas sentindo que finalmente tinha feito algo proativo. Os dias seguintes foram silenciosos, silenciosos demais. Leia estava estranhamente gentil comigo, até mesmo na frente dos nossos pais. Passava os pratos no jantar sem ninguém pedir, e até elogiou meu cabelo uma manhã. Eu ficava esperando o outro sapato cair, pulando a cada notificação no meu tablet, verificando constantemente se o programa de monitoramento havia captado algo. A espera era quase pior do que os ataques. Na quarta-feira finalmente aconteceu. Recebi um alerta do programa mostrando capturas de tela da Leia acessando minha conta do Facebook. Ela estava enviando mensagens para um garoto chamado Logan, da minha turma, dizendo coisas extremamente inapropriadas que faziam parecer que eu era obcecada por ele. As mensagens eram vergonhosamente detalhadas, descrevendo fantasias que me faziam corar só de ler. Assisti em tempo real enquanto ela armava contra mim, sentindo uma mistura de raiva e alívio. Finalmente eu tinha provas. Imediatamente baixei todas as evidências e enviei para Madison e Eric. Eric me ajudou a montar uma linha do tempo clara, mostrando exatamente quando Leia havia acessado minhas contas e o que ela tinha feito. Até tínhamos capturas de tela dela criando o e-mail falso e as conversas com os professores. As evidências eram contundentes e inegáveis. Agora só faltava descobrir como usar essas informações. Eu não podia simplesmente mostrar aos meus pais, eles nunca acreditariam. Provavelmente me puniriam por ter instalado um software espião no computador da família. Eu precisava de um plano melhor, algo que os forçasse a enxergar a verdade. No dia seguinte, na escola, Logan me confrontou sobre as mensagens. Estava com um grupo de amigos perto dos armários, todos rindo e fazendo comentários nojentos quando me aproximei. Minhas bochechas ardiam de vergonha. Estava tão envergonhada que queria desaparecer. Tentei explicar que não fui eu, que minha irmã havia invadido minha conta, mas eles apenas riram mais. Logan fez um gesto obsceno que fez seus amigos se acabarem de rir. Foi então que Madison interveio. Ela puxou as evidências no celular e mostrou a Logan as capturas de tela da Leia enviando as mensagens.
Ele pareceu confuso no começo, o sorriso convencido desaparecendo, depois ficou meio assustado. Na hora do almoço, toda a escola estava falando sobre como Leia havia enganado as pessoas usando minhas contas. O fluxo dos boatos finalmente virou contra ela. Quando cheguei em casa, Leia estava me esperando. Estava parada na entrada, de braços cruzados, o rosto uma máscara de fúria. Ela me agarrou pelo braço e me arrastou até o banheiro, ligando o chuveiro para abafar nossas vozes. O vapor logo embaçou o espelho, borrando nossos reflexos. "O que você fez?" Ela sibilou, os dedos cravando no meu braço. Afastei o braço, esfregando o local onde as unhas dela deixaram marcas. "Eu não fiz nada. Você é quem está invadindo minhas contas e tentando arruinar minha vida." Ela chegou bem perto do meu rosto, a respiração quente contra minha pele. "Você acha que é tão esperta? Isso não acabou. Nem de perto. Você não faz ideia do que eu sou capaz." As palavras dela me causaram um arrepio na espinha, apesar do banheiro estar abafado. Naquela noite, empurrei novamente a cômoda contra a porta do quarto. Estava com medo do que Leia poderia fazer agora que sabia que eu estava revidando. Cada rangido e estalo da casa me fazia acordar assustada, imaginando ela tentando entrar no meu quarto. Na manhã seguinte, acordei com gritos. Minha mãe estava no corredor, segurando sua caixa de joias, chorando histericamente. O rosto dela estava manchado e coberto de lágrimas, o cabelo normalmente perfeito, todo bagunçado. Aparentemente, os brincos de diamante e a aliança de casamento dela tinham sumido. E adivinha em que quarto foram encontrados? No meu. Estavam escondidos no fundo da gaveta de meias, enrolados em um lenço, como se eu tivesse tentado esconder. Continuei insistindo que não tinha pego nada, que Leia devia ter colocado aquilo lá. Mas meus pais não estavam ouvindo. Estavam ocupados demais gritando sobre confiança, respeito e como não me reconheciam mais. A voz do meu pai ecoava pela casa, enquanto os soluços mais baixos da minha mãe eram um contraponto de partir o coração. Leia estava atrás deles, parecendo adequadamente chocada e desapontada com a irmã problemática. A atuação dela merecia um Oscar. Fui colocada de castigo por um mês. Sem celular, não que eu ainda tivesse um, sem sair, sem nada. Só podia ir à escola e voltar direto para casa. Meu pai até falou sobre instalar um aplicativo de rastreamento no meu tablet para monitorar minha localização o tempo todo. As paredes do meu quarto pareciam se fechar sobre mim. Eu me sentia completamente derrotada. Mesmo com provas de que Leia estava mexendo nas minhas contas, eu não conseguia convencer meus pais de que ela estava me incriminando. Eles estavam tão cegos pela obsessão estranha de que fossemos moças respeitáveis que não conseguiam enxergar o que estava acontecendo bem diante dos olhos deles. Parecia que eles queriam acreditar no pior sobre mim. Aquele fim de semana foi miserável. Meus pais me obrigaram a limpar a casa inteira como punição, enquanto Leia pôde ir ao shopping com as amigas. Esfreguei vasos sanitários e passei pano no chão, as mãos em carne viva por causa dos produtos de limpeza, tentando não chorar de frustração. Pelo menos o esforço físico me dava algo em que focar além da raiva. Enquanto limpava o quarto da Leia, encontrei algo interessante. Escondido debaixo do colchão estava um diário. A capa era de couro rosa, com um cadeado minúsculo que na verdade nem estava trancado. Eu sei que não devia ter lido, mas estava desesperada. A maioria era apenas coisa comum de adolescente. Mas então encontrei entradas onde ela escrevia sobre o quanto me odiava, como ia me fazer pagar por roubar o lugar dela, como faria o que fosse necessário para ser a favorita novamente. A caligrafia ficava mais frenética nessas páginas, pressionando tanto o papel que deixava marcas nas folhas seguintes. Tirei fotos dessas páginas com meu tablet, mais evidências para meu arquivo crescente. Minhas mãos tremiam enquanto recolocava cuidadosamente o diário exatamente como o encontrei. Na segunda-feira, as coisas ficaram ainda piores. Fui chamada novamente à diretoria. Desta vez, o Sr. Jacobson parecia realmente sério. As sobrancelhas grossas dele estavam franzidas. Ele disse que alguém havia denunciado substâncias suspeitas no meu armário. Fizeram uma busca e encontraram um saquinho com comprimidos escondido dentro do meu livro de matemática. Os comprimidos estavam espalhados sobre a mesa dele como pequenas acusações. Fui suspensa, aguardando uma investigação. O diretor disse que estavam considerando uma expulsão, embora ele parecesse incomodado com a situação. Meus pais foram chamados para me buscar, e o trajeto de volta foi em silêncio total. O único som era o fungar ocasional da minha mãe no banco do passageiro. Quando chegamos em casa, meu pai explodiu, gritando que eu estava jogando minha vida fora e envergonhando a família. O rosto dele ficou roxo de raiva, saliva voando da boca enquanto gritava. Tentei explicar que estava sendo incriminada, que Leia estava plantando coisas no meu armário, mas eles não quiseram ouvir. Minha mãe apenas chorava e perguntava onde tinham errado comigo. Meu pai disse que estavam considerando me mandar para um internato para garotas problemáticas. No dia seguinte, um panfleto apareceu no balcão da cozinha, um lugar chamado Harmony Ridge com fotos de garotas sérias em uniformes. Naquela noite, ouvi meus pais e Leia conversando no andar de baixo.
Me esgueirei até o topo da escada para escutar, o carpete abafando meus passos. Leia estava dizendo a eles o quanto estava preocupada comigo, como tinha notado que eu andava com más companhias ultimamente. Ela até sugeriu que talvez eu precisasse de ajuda profissional. Meus pais engoliram cada palavra, elogiando Leia por ser uma irmã tão atenciosa. Eu quase podia ouvi-la absorvendo a aprovação deles como uma esponja. Voltei para o meu quarto e chorei no travesseiro. Sentia que minha vida inteira estava desmoronando e que não havia nada que eu pudesse fazer para impedir. Leia estava ganhando, e ela sabia disso. O panfleto do internato parecia brilhar no escuro, um lembrete de como eu estava perto de perder tudo. No dia seguinte, enquanto meus pais estavam no trabalho, Leia entrou no meu quarto. Sentou-se na minha cama com aquele ar de preocupação de irmã dedicada. Estava usando uma de suas roupas perfeitas, o cabelo arrumado do jeitinho que a mamãe gostava. Sabe, se você apenas pedisse desculpas e admitisse o que fez, talvez eles não te mandem embora, disse ela, com a voz pingando simpatia falsa. Ficou mexendo num fio invisível do meu cobertor, sem me encarar. Eu a encarei em descrença. Por que você está fazendo isso? A gente costumava ser tão próximas. Lembrei de quando éramos pequenas, como construíamos fortes de cobertores juntas e ficávamos cochichando muito depois da hora de dormir. Ela deu de ombros, finalmente olhando para mim com olhos frios. Porque só há espaço para uma filha favorita. E vai ser eu. Depois que ela saiu, fiquei deitada na cama encarando o teto, tentando descobrir o que fazer. As estrelas que brilham no escuro que colocamos anos atrás tinham quase todas caído, restando apenas 2 pontos fracos de luz. Eu não podia deixá-los me mandar embora. Precisava expor a Leia de alguma forma. Mas como? Meus pais não acreditavam em nada do que eu dizia neste ponto. Foi quando recebi uma mensagem da Madison no tablet. Ela e Eric estavam trabalhando em um plano. Achavam que poderiam me ajudar a pegar Leia no flagra, mas eu precisava voltar para a escola primeiro. A mensagem foi como uma tábua de salvação jogada para uma pessoa se afogando. Passei os 3 dias seguintes sendo a filha perfeita. Limpei a casa sem ninguém pedir, falei com educação, usei as roupas que minha mãe escolheu para mim. Até pedi desculpas pelo meu comportamento, sem realmente admitir nada específico. Engoli meu orgulho e minha raiva, encenando o papel que eles queriam ver. Na sexta-feira, meus pais começaram a amolecer um pouco. Disseram que se eu continuasse assim, talvez reconsiderassem a ideia do internato. O panfleto desapareceu do balcão, o que tomei como um bom sinal. A escola concordou em me deixar voltar na segunda-feira, com a condição de que eu estaria em período probatório. Qualquer outro incidente, e eu seria expulsa com certeza. O Sr. Jacobson deixou isso bem claro, a voz firme enquanto explicava as condições da minha volta. Na noite de domingo, mal consegui dormir. Estava nervosa por voltar à escola, por enfrentar todos após os boatos sobre as substâncias, por qualquer que fosse o plano que Madison e Eric haviam elaborado. Mas, acima de tudo, eu estava apavorada com o que Leia poderia fazer a seguir. Me virei de um lado para o outro, os lençóis se tornando um emaranhado ao redor das minhas pernas. Segunda de manhã, me arrumei para a escola em silêncio. Escolhi minha roupa mais discreta, esperando passar despercebida. Leia ficava me lançando pequenos sorrisos quando nossos pais não estavam olhando, como se soubesse algo que eu não sabia. Ignorei e me concentrei em passar o dia, me conectar com Madison e Eric. As pessoas cochichavam quando eu passava. Peguei fragmentos de conversas. Substâncias louca, você ouviu sobre? Mantive a cabeça baixa e fui direto ao armário da Madison, onde ela e Eric me esperavam. Madison me deu um abraço rápido, e até Eric ofereceu um tapinha desajeitado no ombro. Temos um plano, disse Eric, empurrando os óculos para cima. Mas é meio arriscado. Eles explicaram que queriam montar uma armadilha para Leia. Espalhariam um boato de que eu tinha escondido um diário no meu armário, com fofocas sobre todo mundo na escola, incluindo Leia. A esperança era que ela tentasse invadir meu armário para encontrá-lo, e que a pegássemos no flagra. Eric tinha tudo planejado, os olhos brilhando de empolgação. Eu estava cética. E se ela não caísse na isca? E se fossemos pegos? Mas eu estava sem opções, então concordei. Nos reunimos na sala de ciências vazia, finalizando os detalhes do plano. Madison começou o boato naquele mesmo dia, mencionando casualmente para uma das maiores fofoqueiras da escola que eu estava mantendo um diário detalhado de todas as coisas bizarras que aconteciam em casa e na escola. Na hora do almoço, dava para perceber que o boato havia chegado até Leia. Ela continuava me olhando com uma expressão calculista, os olhos se estreitando sempre que nossos olhares se cruzavam no refeitório. Depois da escola, colocamos o plano em ação. Fiz um grande teatro ao guardar um caderno no meu armário. Depois saí com Madison e Eric. Mas em vez de ir embora, nos escondemos em uma sala vazia do outro lado do corredor. O ambiente cheirava a giz e suor adolescente. Eric havia pego emprestada uma câmera do clube de audiovisual e a posicionou para vigiar meu armário. Nos agrupamos ao redor do laptop dele, assistindo ao corredor vazio na tela. Esperamos por quase 1 hora. A escola foi ficando silenciosa, os alunos e professores já haviam ido embora.
Eu estava começando a achar que o plano tinha falhado, quando vimos Leia se aproximar do meu armário. Ela olhou ao redor para se certificar de que ninguém a observava, então tirou um papel, provavelmente com a combinação do armário, que ela de algum jeito conseguiu. Meu coração disparou enquanto a víamos na tela. Assistimos no laptop do Eric enquanto ela abria meu armário e começava a vasculhar minhas coisas. Seus movimentos eram rápidos e experientes, como se já tivesse feito isso antes. Quando encontrou o caderno, o abriu ansiosamente, e seu rosto desabou ao perceber que estava cheio de páginas com a mesma frase: "Eu sei o que você está fazendo." Ver a expressão de choque dela quase fez tudo valer a pena. Foi então que agimos. Nós três a confrontamos ali mesmo, no corredor. Eric estava gravando tudo com o celular. Nossos passos ecoaram pelo corredor vazio enquanto nos aproximávamos. "O que você está fazendo no meu armário, Leia?" perguntei, tentando manter a voz firme. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que ela podia ouvir. Ela bateu a porta do armário, parecendo pega de surpresa. Eu só. Pela primeira vez, ela parecia sem palavras. Sua confiança habitual estava em ruínas. Ia plantar mais substâncias? Me incriminar de novo. Eu tremia de raiva, anos de ressentimento vindo à tona. "Eu não sei do que você está falando", ela disse, mas sua voz vacilava. Segurava o caderno contra o peito como se fosse um escudo. Eric levantou o celular. "Temos você em vídeo invadindo o armário dela. E temos provas de que você invadiu as contas dela também." A luz vermelha da gravação piscava, captando cada momento. O rosto de Leia ficou pálido. Ela olhou de Eric para mim, depois para Madison. "Ninguém vai acreditar em vocês", ela disse, mas não parecia mais confiante. Sua voz havia perdido o tom cortante habitual. "Talvez não", eu disse, "mas vão acreditar nisto." Levantei meu tablet, mostrando a ela todas as provas que havíamos coletado. As capturas de tela dela acessando minhas contas. As páginas do diário onde ela escreveu sobre me incriminar. O vídeo que acabáramos de gravar dela invadindo meu armário. Era esmagador, até para mim. Pela primeira vez, Leia parecia assustada. Sua fachada cuidadosamente construída rachou, revelando a insegurança por trás. "O que você quer?" ela perguntou, a voz pequena, quase infantil. "Quero que você confesse. Para nossos pais. Para o diretor. Para todo mundo a quem você mentiu sobre mim." Minha voz saiu mais forte do que eu esperava, alimentada pela justiça de finalmente estar no controle. Ela riu, mas soou oca. "Isso nunca vai acontecer." Tentou soar desafiadora, mas o efeito foi arruinado pelo leve tremor na voz. "Então eu mostro a eles essas provas eu mesma", disse. "Todas elas. Até o último detalhe. Eles não vão acreditar em você", ela insistiu. "Eles acham que você é a problemática, lembra?" Ela estava se agarrando a qualquer esperança, e nós duas sabíamos disso. Ela estava certa e sabia disso. Meus pais estavam tão convencidos de que eu era o problema que provavelmente encontrariam alguma forma de descartar as provas. Iriam dizer que eu as falsifiquei, ou que estava exagerando, ou que precisava parar de culpar minha irmã por meus problemas. Foi quando Madison falou: "E se tivéssemos um adulto em quem eles confiam para confirmar tudo?" Sua voz era calma e razoável, um contraste gritante com a tensão entre Leia e eu. Ela explicou que a mãe dela era especialista em segurança digital. Se mostrássemos as provas para ela, ela poderia verificar que tudo era real, e explicar para meus pais exatamente como Leia vinha me incriminando. Madison já tinha falado com a mãe sobre isso, e ela estava disposta a ajudar. A expressão convencida de Leia vacilou. "Você está blefando", disse ela, mas seus olhos se moviam nervosamente entre nós, a incerteza escrita no rosto. "Tente", eu disse, mantendo o olhar firme. Pela primeira vez em semanas estávamos ali, frente a frente, num impasse que parecia durar uma eternidade. A escola estava silenciosa ao nosso redor, o sol da tarde projetando longas sombras pelos corredores. Finalmente Leia se virou e foi embora, mas não sem antes dizer: "Isso ainda não acabou." Eu sabia que ela estava certa. Isso era apenas o começo de uma batalha ainda maior. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez eu realmente pudesse vencer. Naquela noite, mostrei para a mãe da Madison, a senhora Shen, todas as provas que havíamos coletado. Ela ficou horrorizada com o que Leia vinha fazendo. Sua postura profissional se desfez por alguns instantes enquanto rolava pelas capturas de tela, suas expressões mudando de surpresa para indignação. Ela concordou em conversar com meus pais, explicar os detalhes técnicos que eles talvez não entendessem. Prometeu fazê-los enxergar a verdade. Marcamos um encontro para a noite seguinte. Eu estava tão nervosa que mal consegui comer o dia todo. Meu estômago estava revirado, minhas mãos tremiam sem parar. E se meus pais ainda assim não acreditassem em mim? E se ficassem do lado da Leia de novo? As possibilidades me atormentavam durante o dia inteiro. Quando a senhora Shen chegou, meus pais estavam confusos. Pensaram que ela havia vindo para falar sobre algum projeto escolar ou algo do tipo. Todos nos sentamos na sala, a tensão era tão espessa que dava para cortá-la com uma faca. A senhora Shen explicou calmamente o que havia encontrado. Mostrou as capturas de tela, os registros, o vídeo da Leia invadindo meu armário.
Explicou em termos técnicos como alguém poderia hackear as contas de outra pessoa. Sua postura profissional pareceu alcançar meus pais de um jeito que meus apelos desesperados nunca conseguiram. Meus pais pareciam atonitos, e meu pai não parava de balançar a cabeça, como se não conseguisse processar o que estava ouvindo. Minha mãe começou a chorar, o rímel escorrendo em listras negras pelas bochechas. De repente pareciam mais velhos, pesados com a realidade do que sua filha perfeita havia feito. Leia tentou negar tudo no início, mas as provas eram esmagadoras. Quando percebeu que estava encurralada, mudou de tática. Começou a chorar, dizendo que só havia feito aquilo porque eu sempre fui a favorita, porque eu recebia toda a atenção, porque ninguém se importava com ela mais. As lágrimas pareciam reais e por um momento eu quase senti pena dela. Quase. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Ela estava tentando se fazer de vítima de novo. E o pior, parecia estar funcionando. Minha mãe foi consolá-la, dizendo que estava tudo bem, que entendiam que ela só estava se sentindo negligenciada. Meu pai assentiu, a raiva contra Leia já começando a se dissolver. Eu senti como se fosse explodir. Depois de tudo que Leia tinha feito comigo, eles ainda estavam do lado dela, ainda estavam arrumando desculpas para ela. A injustiça de tudo aquilo queimava no meu peito como fogo. Foi quando perdi o controle. Comecei a listar tudo o que ela havia feito, o ataque químico que poderia ter me ferido seriamente se eu não tivesse instalado aquele fio com sino, as mensagens falsas que quase me mandaram para um internato, as substâncias plantadas no meu armário que poderiam ter me expulsado ou pior. Minha voz subia a cada exemplo, anos de dor e frustração jorrando de mim. Ela não estava apenas se sentindo negligenciada, eu disse, a voz trêmula. Ela tentou destruir minha vida. E vocês deixaram. Vocês acreditaram em cada mentira que ela contou sobre mim, sem nem sequer me dar a chance de me defender. Vocês têm ideia de como é isso? Ter os próprios pais achando que você é capaz de todas essas coisas horríveis? Meus pais pareciam chocados. Acho que nunca tinham me ouvido me defender assim antes. A sala ficou em silêncio, exceto pelos fungados da Leia, que agora pareciam performáticos e vazios. É verdade? Meu pai perguntou para Leia. Você realmente fez todas essas coisas? A voz dele era baixa, mas havia nela um tom que eu nunca tinha ouvido antes. As lágrimas de Leia secaram quase imediatamente quando percebeu que sua atuação não estava funcionando mais. Ela apenas deu de ombros e disse, e daí se eu fiz? Vocês foram os que nos ensinaram que só podia existir uma favorita. Que tínhamos que competir pelo amor de vocês. Eu só joguei o jogo melhor do que ela. Meus pais pareciam ter levado um tapa. Começaram a negar, dizendo que amavam as duas igualmente. Mas Leia e eu sabíamos que isso não era verdade. Eles sempre nos colocaram uma contra a outra, sempre deixaram claro que sua aprovação era condicional ao fato de sermos a ideia distorcida deles do que deveria ser uma moça de respeito. As palavras deles soavam ocas diante de anos de provas em contrário. A senhora Shen parecia desconfortável, como se estivesse presenciando algo que não deveria. Mudou de posição na cadeira, sua postura profissional momentaneamente substituída por um desconforto genuíno. Ela se despediu, dizendo que já havia dito o que precisava dizer. Antes de ir embora, me deu um aperto de ombro solidário, um pequeno gesto que significou mais para mim do que ela poderia imaginar. Depois que ela saiu, meus pais tentaram conversar conosco, explicar as atitudes deles, mas nem Leia nem eu queríamos ouvir. Fomos cada uma para o seu quarto, deixando-os sentados ali, em silêncio atordoado. Eu podia ouvi-los conversando lá embaixo em tons urgentes e sussurrados, às vezes levantando a voz antes de lembrar que poderíamos ouvir. Mais tarde naquela noite, alguém bateu na minha porta. Achei que fosse um dos meus pais, vindo com mais desculpas. Mas era Leia. Ela ficou parada na porta, parecendo menor, de algum modo menos confiante. Entrou e sentou-se na beirada da minha cama. Por muito tempo, nenhuma de nós disse nada. O silêncio entre nós estava carregado de anos de rivalidade e mágoa. Não estou arrependida, ela disse finalmente, pelo menos não pela maioria das coisas. A voz era plana, sem emoção. Eu não fiquei surpresa. Eu sei. Fiquei mexendo num fio solto do meu cobertor, sem olhar para ela. Mas eu não queria que tivesse ido tão longe, com os produtos químicos e tal. Eu só queria te assustar. Havia um traço de algo na voz dela, não exatamente arrependimento, mas talvez o reconhecimento de que havia cruzado uma linha. Não era muito bem um pedido de desculpas, mas provavelmente era o máximo que eu receberia dela. Pelo menos era honesto, o que já era mais do que eu podia dizer sobre a maioria das nossas interações recentes. E agora? Perguntei, finalmente olhando para ela sob a luz fraca do quarto. Ela parecia mais jovem, mais como a irmã que eu costumava conhecer. Deu de ombros. Não sei, mas cansei de tentar destruir sua vida. Disse isso simplesmente, como se estivesse comentando sobre o tempo. Não era exatamente um tratado de paz, mas era alguma coisa. Uma trégua. Talvez o começo de um novo capítulo na nossa relação complicada. Os dias seguintes foram estranhos. Meus pais pisavam em ovos ao nosso redor, como se estivessem com medo de que pudéssemos quebrar a qualquer momento.
Tentaram conversar sobre o que aconteceu, sobre as expectativas deles e como talvez tivessem sido duros demais conosco. Mas tudo soava como muito pouco, muito tarde. As palavras deles não poderiam apagar anos de favoritismo e padrões impossíveis. Na escola, as coisas começaram a melhorar devagar. Os boatos sobre mim foram morrendo à medida que novas fofocas tomavam lugar. Madison e Eric continuaram ao meu lado, se tornando amigos de verdade em vez de apenas aliados na minha guerra contra Leia. Começamos a almoçar juntos todos os dias, e às vezes eles vinham para minha casa depois da escola para estudarmos. Era bom ter pessoas em quem eu podia confiar. Leia e eu não voltamos a ser amigas nem perto disso, mas também não estávamos mais tentando destruir uma a outra, o que já era um progresso. Passávamos uma pela outra nos corredores de casa e da escola sem dizer uma palavra. De vez em quando, eu a pegava me olhando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era ódio, mas algo mais complicado. Uma noite, cerca de uma semana depois de tudo ter acontecido, minha mãe entrou no meu quarto. Sentou-se na minha cama e realmente me pediu desculpas. Não daquele jeito vago do tipo desculpe se você se sentiu machucada, mas um pedido de desculpas de verdade. Admitiu que ela e meu pai estavam errados por nos pressionarem tanto, por tentarem nos transformar em algo que não éramos. Os olhos dela estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Achávamos que estávamos preparando vocês para o mundo real, ela disse. Achávamos que estávamos ajudando vocês. Ela torceu a aliança de casamento no dedo, nervosa. Eu não disse nada. Ainda não estava pronta para perdoá-la. As feridas ainda eram muito recentes. A traição muito profunda. Seu pai e eu estivemos conversando, ela continuou. Achamos que talvez todos nós precisemos de ajuda, talvez terapia familiar. Ela disse isso com cautela, como se estivesse com medo de que eu risse da sugestão. Eu fiquei surpresa. Meus pais sempre foram contra a terapia. Diziam que era coisa de gente fraca, que não sabia lidar com seus próprios problemas. Meu pai, especialmente, sempre zombava da ideia toda vez que surgia. Por que essa mudança de coração? Perguntei, sem conseguir esconder o ceticismo na voz. Ela olhou para as mãos. Porque quase perdemos vocês duas. Porque criamos uma situação onde você e sua irmã sentiram que precisavam se machucar uma à outra para ter nosso amor. Que tipo de pais isso faz de nós? A voz dela falhou na última pergunta, e eu vi lágrimas nos olhos dela. Eu não tinha uma resposta para ela. Mas, pela primeira vez em muito tempo, senti uma fagulha de esperança. Talvez as coisas pudessem melhorar. Talvez pudéssemos encontrar um caminho como família, mesmo que quebrada. No dia seguinte, encontrei um bilhete escorregado por baixo da porta. Era da Leia. Só dizia, trégua. A caligrafia era hesitante, o ponto de interrogação desenhado com cuidado extra. Escrevi uma palavra de volta, trégua. Empurrei o papel sob a porta dela e ouvi ela pegá-lo do outro lado. Não era muito, mas era um começo. E depois de tudo que passamos, um começo era tudo o que eu podia pedir. O caminho à frente seria longo e difícil, mas ao menos agora havia um caminho, não apenas um beco sem saída. Na manhã seguinte, acordei estranhamente esperançosa. Não como se tudo magicamente tivesse se resolvido, mas como se talvez as coisas não fossem horríveis para sempre. Me arrumei para a escola, levando um tempo extra para escolher uma roupa que eu realmente gostava, em vez da que meus pais queriam que eu usasse. Foi bom poder ser eu mesma de novo. Quando desci para o café da manhã, meus pais já estavam à mesa com expressões sérias no rosto. Meu estômago imediatamente afundou. Sempre que eles tinham aquela cara, algo ruim acontecia. Meu pai pigarreou e me disse que tinham marcado nossa primeira sessão de terapia familiar para sábado. Eu apenas assenti e peguei uma barra de granola, sem saber exatamente o que dizer. Ao sair pela porta, vi Leia me observando da escada. Nossos olhares se encontraram por um segundo, antes que ela desviasse. Na escola, encontrei Madison e Eric perto dos armários e contei a eles sobre a terapia. Madison parecia animada, disse que era um bom primeiro passo. Eric só deu de ombros e contou que seus pais fizeram terapia depois que o vício em apostas do pai quase levou a família à falência, e que na verdade, ajudou. Eu não estava convencida, mas tanto faz. Pelo menos meus pais estavam tentando. Durante o almoço, estava sentada com Madison e Eric quando Logan apareceu na nossa mesa. Imediatamente fiquei tensa, esperando que ele dissesse algo horrível sobre as mensagens que Leia havia mandado fingindo ser eu. Mas em vez disso, ele se desculpou de forma desajeitada por ter acreditado que as mensagens eram minhas. Ele mexia os pés e não conseguia me olhar nos olhos, mas parecia sincero. Apenas assenti e disse que tudo bem, embora não fosse exatamente verdade. Depois que ele foi embora, Madison me deu um high five discreto debaixo da mesa. O resto da semana foi bem tranquilo. Leia e eu ainda nos evitávamos em casa, mas pelo menos ela não estava mais tentando arruinar minha vida. Meus pais continuavam tentando fazer jantares em família, forçados, onde perguntavam sobre nosso dia e fingiam que tudo estava normal. Era super constrangedor, mas entre fingir e brigar, eu preferia fingir. O sábado chegou rápido demais. Me arrastei para fora da cama, temendo a sessão de terapia.
Meus pais estavam todos arrumados como se fossem para a igreja. Leia usava um conjunto de suéter conservador que a fazia parecer uma bibliotecária de meia-idade. Eu só vesti jeans e uma camiseta. Se íamos falar sobre sentimentos, pelo menos eu queria estar confortável. O consultório da terapeuta ficava numa casa antiga reformada com plantas por todos os lados. A terapeuta doutora Patel era mais jovem do que eu esperava, talvez na casa dos 30. Fez a gente sentar num círculo de cadeiras e começou explicando como a terapia familiar funcionava. Meu pai parecia super desconfortável, mudando de posição a cada poucos segundos. Minha mãe assentia com entusiasmo exagerado a tudo que a doutora Patel dizia. Leia apenas encarava o chão. A primeira sessão foi basicamente a doutora Patel nos fazendo perguntas sobre nossa família, nada muito profundo, apenas coisas básicas sobre nossa rotina e como nos comunicávamos. Mesmo essas perguntas simples já deixaram meus pais se contorcendo nas cadeiras. Quando a doutora perguntou sobre as expectativas que eles tinham para mim e Leia, meu pai começou a falar sem parar sobre querer que fossemos bem-sucedidas e felizes. Eu tive que me segurar para não revirar os olhos. No caminho de volta para casa, ninguém disse nada. Meu pai aumentou o volume do rádio, provavelmente para evitar qualquer conversa. Quando chegamos, Leia foi direto para o quarto dela, e eu fiz o mesmo. Joguei-me na cama e mandei uma mensagem para Madison contando como tudo tinha sido estranho. Ela respondeu com um monte de emojis de apoio e disse para eu dar tempo ao tempo. As sessões seguintes foram mais intensas. A doutora Patel começou a perguntar sobre incidentes específicos, como quando meus pais começaram a controlar nossa alimentação ou a nos obrigar a usar maquiagem. Minha mãe ficou na defensiva, dizendo que só queria nos preparar para o mundo real. A doutora Patel perguntou o que exatamente ela achava que o mundo real esperava das mulheres. Minha mãe não soube responder. Na quarta sessão, a doutora Patel perguntou a Leia por que ela sentia que precisava competir comigo. Ficamos em silêncio por um tempo até que Leia disse, porque só havia espaço para uma de nós ser boa o suficiente. Minha mãe começou a chorar quando ouviu isso. Meu pai apenas olhou para o chão. Eu não sabia o que sentir. Depois daquela sessão, as coisas começaram a mudar em casa. Pequenas coisas no começo. Meus pais pararam de comentar sobre o que comíamos. Não disseram nada quando usei o mesmo jeans por 3 dias seguidos. Quando Leia mencionou que queria entrar para o clube de debates, minha mãe realmente demonstrou interesse, em vez de descartar a ideia como pouco feminina, ou algo assim. Uma noite, cerca de um mês depois que começamos a terapia, eu estava no meu quarto trabalhando num projeto de história quando Leia bateu na porta. Ela entrou, sentou-se na minha cama e ficou em silêncio por 1 minuto. Depois puxou o celular e me mostrou um aplicativo que ela encontrou para organizar as tarefas escolares. Disse que talvez me ajudasse a recuperar minhas notas depois de todo o caos. Foi algo tão simples, tão de irmã, que eu nem soube como reagir. No começo só agradeci e baixei o aplicativo. Ela saiu logo depois, mas parecia que algo importante tinha acontecido. No dia seguinte na escola, esbarrei com o Joshua, um garoto da minha aula de inglês por quem eu sempre tive uma quedinha. Ele perguntou se eu queria fazer o trabalho sobre Shakespeare com ele. Antes de toda essa confusão com a Leia, eu teria ficado em êxtase. Mas agora me senti estranhamente nervosa, como se ele pudesse ter algum motivo oculto. Madison viu a gente conversando e me deu um joinha exagerado do outro lado do corredor, o que me fez rir. Aceitei encontrar Joshua na biblioteca depois da aula. Trabalhar com Joshua foi, na verdade, muito agradável. Ele era engraçado e inteligente, e não parecia se importar com todos os boatos que tinham circulado sobre mim. Passamos 2 horas analisando Romeu e Julieta, e eu nem pensei nos dramas familiares. Quando terminamos, ele perguntou se eu queria tomar um sorvete algum dia. Eu disse sim antes de poder pensar demais. Quando cheguei em casa, minha mãe perguntou onde eu estava. Alguns meses atrás, essa pergunta estaria carregada de suspeita e julgamento. Mas agora, ela só parecia curiosa. Contei sobre o trabalho e sobre o Joshua. Ela sorriu e perguntou se ele era legal, não se ele vinha de uma boa família ou se tinha dinheiro, ou qualquer uma daquelas coisas estranhas que ela costumava perguntar. Apenas se ele era legal. Eu disse que sim, e ele era. Naquele fim de semana, tivemos outra sessão de terapia. A doutora Patel nos pediu para falarmos sobre nossas metas, como indivíduos, não como família. Meu pai disse que queria estar mais presente, menos focado no trabalho. Minha mãe admitiu que estava vivendo através de nós, tentando nos dar a vida que achava que ela mesma havia perdido. Leia disse que queria focar nos estudos e talvez se candidatar a algumas boas universidades. Quando chegou a minha vez, eu disse que só queria descobrir quem eu era, sem toda aquela pressão. Depois da sessão, meu pai nos levou para almoçar. Não era um lugar chique, só uma lanchonete perto do consultório da terapeuta. Mas foi a primeira vez em anos que saímos para comer sem meus pais criticarem o que pedimos ou como estávamos vestidas. Leia pediu um pratão de panquecas e ninguém disse uma palavra sobre calorias ou o corpo dela. Eu pedi hambúrguer e batata frita, e meu pai até perguntou se eu queria um milkshake também. Foi estranho, mas bom.
Na semana seguinte na escola tive meu primeiro encontro de verdade com Joshua. Só fomos tomar sorvete depois da aula, nada extravagante. Ele era fácil de conversar, não me pressionava por nada. Quando me deixou em casa nem tentou me beijar, apenas disse que tinha se divertido e esperava que pudéssemos sair de novo. Me peguei sorrindo enquanto entrava em casa. Minha mãe estava na cozinha quando cheguei, perguntou como tinha sido e me vi realmente contando para ela, não a versão filtrada de antes, mas a história real. Como eu fiquei nervosa, como Joshua foi gentil, como eu ainda não sabia se gostava dele mais do que como amigo. Ela apenas ouviu sem julgar, sem dar conselhos não solicitados. Foi estranho, mas bom. Naquela noite, ouvi meus pais discutindo no quarto. Não era briga como de costume, mas mais uma conversa intensa. Não consegui entender tudo, mas ouvi minha mãe dizer algo sobre fazer melhor e meu pai concordando. Na manhã seguinte, meu pai anunciou que tiraria uma semana de folga do trabalho para fazermos uma viagem em família, não para Disneylândia ou algum lugar digno de Instagram, mas para uma cabana no lago que um amigo dele tinha, só para relaxar e passarmos um tempo juntos. A viagem foi, na verdade, bem legal. Sem sinal de celular, sem internet, só árvores, água e muito tempo estranho em família. No primeiro dia, foi super tenso. Ninguém sabia como agir sem os velhos padrões. Mas no segundo dia, as coisas começaram a se suavizar. Meu pai me ensinou a pescar, algo que nunca tinha feito antes porque não era coisa de moça. Peguei um robalo de bom tamanho e fiquei ridiculamente orgulhosa de mim mesma. Uma tarde, encontrei Leia sentada sozinha no deck. Hesitei, depois fui e me sentei ao lado dela. Não falamos por um tempo, só observamos a água. Finalmente, ela disse que sentia muito por tudo que tinha feito. Não foi dramático, só direto. Eu disse que também sentia muito, por não perceber o quanto ela estava sob pressão. Não foi uma reconciliação chorosa ou nada do tipo, mas foi honesto. Quando voltamos da viagem, as coisas não estavam perfeitas, mas estavam melhores. Meus pais começaram a nos deixar tomar mais decisões por conta própria. Eles não surtaram quando tirei um B em uma prova de matemática. Na verdade, pareciam interessados quando Leia disse que queria estudar psicologia na faculdade. Na escola, as coisas também melhoraram. Os boatos sobre mim foram desaparecendo à medida que novos dramas surgiam. Eu, Eric e Madison viramos um grupo de amigos de verdade. Joshua e eu continuamos saindo devagar. Descobrimos que tínhamos muito em comum, especialmente gosto por música e filmes. Ele nunca me fazia sentir que precisava me vestir ou agir de certo jeito para agradá-lo. Um dia, cerca de 2 meses depois que tudo aconteceu, eu estava limpando meu armário e encontrei toda a maquiagem cara que minha mãe tinha me comprado, aquelas que eu costumava passar horas aplicando toda manhã. Não tocava naquilo fazia semanas. Percebi que não sentia a menor falta. Coloquei tudo numa caixa e dei para Madison, que realmente curtia essas coisas. A doutora Patel sugeriu que Leia e eu tentássemos passar um tempo juntas, só nós duas, uma vez por semana, fazendo algo que ambas gostássemos. No começo foi super constrangedor. Fomos ao cinema e mal falamos uma com a outra. Na semana seguinte, tentamos fazer cookies e acabamos numa guerra de farinha que nos fez rir até doer a barriga. Não era como se fossemos melhores amigas de novo, mas era um começo. Meus pais também começaram a mudar. Minha mãe voltou a estudar para terminar a faculdade, algo que tinha deixado de lado quando se casou. Meu pai começou a cozinhar o jantar uma vez por semana. Horrível no início, mas foi melhorando. Eles pararam de fazer comentários sobre nossas aparências ou de nos pressionar para atrair garotos. Uma noite no jantar, cerca de 3 meses depois da primeira sessão de terapia, meu pai realmente se desculpou. Um pedido de desculpas de verdade, não aquele, desculpe se você se sentiu mal. Disse que estava errado por colocar tanta pressão sobre nós, por nos fazer sentir que nosso valor estava apenas em como parecíamos ou com quem nos casaríamos. Admitiu que tinha sido criado assim e nunca havia questionado. Minha mãe assentiu, acrescentando seu próprio pedido de desculpas. Foi estranho e imperfeito, mas soou genuíno. Depois do jantar, Leia e eu acabamos no quarto dela, sentadas na cama como fazíamos quando éramos pequenas. Ela me mostrou panfletos de faculdades, todas com ótimos programas de psicologia. Contei a ela que a mãe da Madison tinha se oferecido para me ensinar o básico de programação durante o verão. Não estávamos trocando segredos nem fazendo tranças uma na outra, mas era confortável. No dia seguinte, na escola, esbarrei com Logan de novo. Ele tentou flertar comigo, usando as mesmas cantadas que provavelmente usava com todas. Antes, talvez eu tivesse ficado lisonjeada. Agora, só achei irritante. Disse educadamente que não estava interessada e fui embora, me sentindo estranhamente poderosa. Na hora do almoço, sentei com Madison, Eric e Joshua. Madison falava sobre seus planos de criar um clube de programação para meninas no próximo ano. Eric mostrava algum jogo no celular para Joshua. Olhei ao redor do refeitório e vi Leia com as amigas. Nossos olhos se cruzaram. Ela fez um aceno sutil, não um gesto dramático, só um reconhecimento simples. Acenei de volta.
Naquele fim de semana, tivemos o que a doutora Patel chamou de sessão de contrato familiar. Todos escrevemos o que esperávamos uns dos outros daqui para frente. Meus pais prometeram respeitar nossa individualidade e apoiar nossos interesses, mesmo que não os compreendam. Leia e eu prometemos conversar diretamente uma com a outra, em vez de competir ou sabotar. Soava meio brega, mas também era importante. Depois da sessão, Leia e eu fomos fazer compras juntas. Não por maquiagem ou roupas provocantes, mas por coisas normais que realmente queríamos. Comprei um par de tênis novo e um livro sobre mecânica automotiva que eu queria muito ler. Leia comprou alguns romances de ficção científica e uma calculadora sofisticada para sua aula de matemática. Tomamos sorvete depois e falamos sobre coisas normais de irmãs, escola, amigos, aquele professor de história esquisito que sempre tem comida na barba. Quando chegamos em casa, nossos pais estavam na sala olhando álbuns de fotos antigas de nós duas quando crianças, antes de toda a pressão e competição começar. Havia uma em que Leia e eu estávamos no quintal, cobertas de lama, sorrindo para a câmera com dentes faltando. Minha mãe apontou e disse: "Sinto falta dessas menininhas." Eu respondi: "Elas ainda estão aqui, só estão mais velhas agora." Ela sorriu e assentiu. Naquela noite mandei mensagem para Madison contando tudo, a ida às compras com Leia, o contrato familiar, tudo. Ela respondeu com um monte de emojis de coração e disse que estava orgulhosa de mim. E percebi que eu também estava orgulhosa de mim. Não por algo específico, mas por ter passado por tudo isso. Na manhã seguinte, acordei cedo e desci. Encontrei Leia já na mesa da cozinha, fazendo lição de casa de verdade, não fingindo estudar enquanto tentava parecer bonita. Fiz uma torrada para mim e me sentei à sua frente. Ela perguntou se eu podia ajudá-la com a redação de inglês mais tarde. Eu disse claro se ela me ajudasse com a lição de matemática. Ela assentiu e voltou aos livros. Não foi um final feliz perfeito. Meus pais ainda escorregavam de vez em quando, fazendo comentários sobre nossa aparência ou sugerindo que devíamos agir de forma mais feminina. Leia e eu ainda discutíamos, ainda tínhamos momentos de tensão. Havia dias em que os velhos padrões tentavam voltar, quando eu me pegava pensando se meus pais estavam nos comparando, ou se Leia ainda estava tramando algo. Mas esses momentos ficaram mais raros com o tempo. Estávamos aprendendo uma nova maneira de ser família. Um dia de cada vez. Nem sempre era fácil, mas era real. E real era melhor do que perfeito em qualquer dia. Algumas semanas depois, eu estava limpando meu quarto e encontrei o velho sino com fio que tinha usado para flagrar Leia. Parecia de outra vida. Joguei no lixo sem pensar duas vezes. Naquela noite no jantar, quando meu pai perguntou o que tínhamos feito durante o dia, contei sobre o evento de carros que fui com Joshua. Minha mãe realmente fez perguntas sobre os carros, em vez de perguntar se Joshua vinha de uma boa família. Leia mencionou que o time de debate dela ia para as regionais. Meu pai disse que estava orgulhoso de nós duas. E ele estava mesmo. Não porque éramos bonitas ou populares ou chamávamos a atenção certa, mas porque éramos nós mesmas. E finalmente isso era o suficiente.